Vamos continuar nossa festa? Vamos exercitar o nosso espírito? Oh, Senhor Jesus! Que tal colocarmos em pé, amém? Esticar, às vezes eu cansa, né? Mas vamos esticar o nosso corpo e vamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Queria compartilhar um versículo com os irmãos, uma porção aqui da palavra. Isaías capítulo 66, versículo 1, 2. Eis a palavra do Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio existir? Pergunta o Senhor: estima esse? A quem ouvirei? Para quem atenderei? Para aquele de humilde espírito e de arrependido de espírito, que predica com amor reverente a minha palavra. Senhor Jesus, o Senhor deseja que nós tenhamos um amor reverente à sua palavra. Esse amor envolve crer e praticar. Crer e obedecer. Nós sabemos que a nossa mente, ela gosta de cogitar, de pensar, de raciocinar. Mas nós fomos criados para viver pelo Espírito, não pela mente, não pela lógica. E o nosso amor pelo Senhor se expressa quando nós usamos nosso Espírito para crer na palavra profética e obedecer. Amém, Jesus. Isso nos leva então, irmão, a ter uma atitude de arrependimento. Nessa noite nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa obter em nós um coração humilde, coração contrito e um espírito aberto para receber o falar do Senhor, sem dúvida, crendo nele e obedecendo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Somos gratos pelo teu falar, pelas tuas palavras proféticas. Ela mostra a tua insistência conosco. Senhor, tem nos reservado para essa hora, para esse tempo atual. Senhor, conta conosco, conta com a igreja, com o exército que obedece a tua palavra, que mostra um amor reverente a teu falar, não duvidando, mas acreditando e praticando a tua palavra. Senhor Jesus, cria em nós um coração puro, Deus. Cria em nós um espírito humilde para obedecer sempre teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesse encargo, vamos desfrutar desse hino, arrependimento. Mais do que cantar, vamos abrir o nosso ser, para que o Senhor possa produzir um verdadeiro arrependimento em nós. Arrependimento significa virar, mudar de atitude, mudar de pensamento. Que realmente nessa noite, o Senhor possa obter em nós uma mudança. Que dessa conferência, tudo fique para trás, e nós sejamos desesperadamente loucos, apaixonados pelo Senhor, obedecendo e praticando. Jesus é o Senhor. Amém.
que sejamos competentes por nós mesmos, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmão, na verdade, nós fomos inseridos nessa maravilhosa história. O Senhor, Ele, na eternidade passada, Ele propôs no seu coração um plano eterno. E nós, hoje, século 21, fomos inseridos nesse plano. Oh, Senhor Jesus, nós fomos incluídos. O Senhor fez essa inclusão para que nós possamos também reinar com Ele. Isso deve produzir em nós alegria, entusiasmo para servir ao Senhor com excelência. Vamos cantar e vamos nos alegrar com alegria, Amém. com entusiasmo, Amém. com excelência, Amém. servindo Ó ao Senhor Senhor. Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Sai da cadeira, celebrando, com alegria, com entusiasmo, com excelência. Cadê? Momento de vitória, estou sentindo o meu coração vibrar. Hoje eu sei que chegou a minha hora. Ouço forte o Senhor a me chamar. A incluir jovens, velhos e crianças. O ministério que o Senhor nos confiou. A exercer tal função eu fui chamado. Deus vai ajudar a se permanecer. Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou. Com alegria, entusiasmo e excelência, servindo ao Senhor. Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou. Com alegria, entusiasmo e excelência, servindo ao Senhor. Vamos sair! Eu vou sair, evangelizar, vida a todos levar. Eu vou sair, evangelizar, vida a todos levar. Quero ouvir momento de vitória, estou sentindo o meu coração vibrar. Hoje chegou a minha hora, ouço forte o Senhor a me chamar. Ao incluir jovens, velhos e crianças, o ministério que o Senhor nos confiou. A exercer tal função eu fui chamado. Deus vai ajudar a se permanecer. Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou. Com alegria, entusiasmo e excelência, servindo ao Senhor. Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou. Com alegria, entusiasmo e excelência, servindo ao Senhor. Eu vou
daquele que me comissionou. Só com alegria Com alegria e entusiasmo, hein? E excelência. Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou. Com alegria, entusiasmo e excelência, servindo ao Senhor. Agora você quem vai evangelizar? Assim, ó. Eu vou sair, evangelizar, vida a todos levar. Eu vou sair, evangelizar, vida a todos levar. A todos levar. Eu vou sair, vida a todos levar. Aleluia. O arrependimento faz isso. Faz que sejamos incluídos. Que sejamos úteis nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Por isso, nessa noite, irmãos, nós precisamos nos comprometer com o Senhor. Vamos orar ali na sua cadeira. Ore para o Senhor com essa porção desse hino. Diga para o Senhor, mais do que cantar, diga: Senhor, eu vou sair. Eu vou evangelizar. Vida a todos levar. A palavra diz que um semeia, outro rega, né? Mas o crescimento vem de Deus. Vamos confiar na palavra de Deus, amém? Jesus é o Senhor. Amém, amém. Amém, Jesus é o Senhor. Amém, que alegria, entusiasmo e excelência. Graças ao Senhor, nós chegamos aqui na nossa última mensagem dessa conferência e nós subimos no monte e ainda não descemos, não é? O Senhor nos fez permanecer nessa esfera de comunhão, com muita luz, muita palavra foi falado para nós, mas também, irmãos, principalmente com muita comissão. Nosso coração é que os irmãos não somente recebam uma palavra, mas que essa palavra gere um comissionamento em cada um de nós. Sabe, irmãos, Deus tem um sonho, Deus tem um desejo no seu coração e esse desejo está sendo descortinado para nós através da palavra profética. Nós temos entendido, nós temos visto e não somente isso, irmãos, nós temos recebido ferramentas para operacionalizar aquilo que Deus quer fazer. Louvado seja o Senhor. Não vivemos mais numa fase onde nós simplesmente conhecemos a palavra, simplesmente estudamos a palavra, saibamos falar muito bem, mas, irmãos, nós vivemos no momento em que nós precisamos reagir.
nós precisamos levantar como um exército nessa geração e dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Quantos podem dizer assim: Senhor, Tu podes contar comigo? Vamos falar? Vamos ficar em pé e falar? Vamos ficar em pé e dizer: Senhor, Tu podes contar comigo. Senhor, Tu podes contar comigo. Amém. Irmãos, é essa atitude, pode sentar, que vai nos fazer engajar e trabalhar nessa vinha do Senhor, trazendo Ele de volta. Nós chegamos na mensagem 3, onde o título é Edificaria a Minha Igreja. O irmão Natal, o irmão Cavalcante, trouxe para nós muitos princípios, né, que foram trabalhados, não só na conferência, mas que nosso irmão Pedro tem falado para nós ultimamente. E é uma palavra, irmãos, como eu disse, carregada de comissionamento. Essa palavra que nós temos recebido não é uma palavra que vem de homens, mas é uma palavra que vem de Deus. E por ser uma palavra que vem de Deus, nós não podemos receber essa palavra numa esfera terrena. Não receber simplesmente na nossa mente e como homens carnais cogitar e ponderar se vai dar certo ou não. Em Mateus, capítulo 1, os irmãos sabem que o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria e quando José ficou sabendo que ela estava grávida e ele não tinha possuído ela ainda, ele resolveu deixá-la para não infamar ela. E aí no versículo 20 diz: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos que, pela lógica, para se ter um filho, precisa da coabitação entre o homem e a mulher, não é? Mas aqui, o Espírito faz uma coisa que não é lógico. Uma mulher fica grávida sem atribuição do homem. Então, irmãos, o que o Senhor está falando para nós? Comportagem dinâmica, SEAP, Avança Jovem, Homens de Oração, Ministério de Mulheres. Não tenta entender com a lógica humana. Não fique ponderando quando chamarem você para sair, para orar pelas pessoas. Não pondera. Irmãos, o que o Espírito faz não é lógico. E é isso que nós temos experimentado nesses últimos dias. O Senhor tem feito coisas maravilhosas que a nossa capacidade humana não é capaz nem de arquitetar. Por isso, irmãos, para receber essa palavra, nós precisamos sair da esfera terrena para uma esfera celestial. Nós vimos no semestre passado isso, não é? Há muitas coisas nessa terra que querem nos prender aqui. Nossos sonhos, nossos projetos pessoais. Claro, irmãos, tudo isso é importante. E devemos sim ter projeto, devemos sonhar. Mas, irmãos, isso não deve ser os balizadores da nossa vida nessa terra. Em Mateus, no livro de Mateus, o Senhor sobe no monte 3 vezes. O primeiro foi em Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Aqui o Senhor subiu no monte para poder falar aos discípulos. Porque a palavra que o Senhor ia falar para eles
era uma palavra que ia mudar uma era. Sabe, irmãos, até aqui imperava o Antigo Testamento, sacerdócio. Mas a partir daqui o Senhor estava mudando uma era. Estava fazendo uma virada. E essa palavra não podia ser falada, nem mesmo recebida numa esfera terrena. Irmãos, hoje o Senhor está dando uma virada, amém? O Senhor está virando, o Senhor está mexendo com a vida da igreja. E a palavra que Ele está falando para nós, irmãos, também não pode ser recebida numa esfera terrena. O que é receber a palavra na esfera terrena? É receber na mente e ficar cogitando se é si mesmo ou não, ou se é para mim ou não. Irmão, essa palavra é para todos. Todos podemos orar pelas pessoas. Todos podemos trabalhar na rede de cuidado. Todos nós temos capacidade de gerar, de apacentar. Produzir um grupo de homens de oração. Produzir pessoas para o SEAP. O Senhor está dando uma virada, irmãos. Talvez a última virada antes do destino final. E vocês sabem que nessa virada que o Senhor faz, quem não está apercebido passa direto e perde o foco. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. E para isso, irmãos, precisamos receber essa palavra numa esfera espiritual. Segundo Mateus 17, segundo monte, ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou em particular em alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Natal compartilhou conosco essa porção aqui, a importância de nós vermos a glória do Senhor. A visão, irmãos, de Cristo glorificado, nós não obtemos também com a mente terrena, com a mente cartesiana. Não podemos nos contentar em conhecer o Senhor como simplesmente um bom samaritano, aquele Senhor amoroso. Não, eu estou tranquilo na vida da igreja, eu estou bem, estou participando das reuniões. Quando o Senhor voltar, Ele vai passar a mão na minha cabeça, porque Ele é bonzinho. Irmãos, nós vamos ver que o Senhor não é só um Senhor bom samaritano, mas Ele é um Senhor na glória. E essa visão, irmãos, muda a nossa vida da igreja. Muda a maneira de viver a vida da igreja. Por quê? Porque traz um comissionamento. E por fim, o último monte que o Senhor subiu com os discípulos, está em Mateus 28, que é o mais importante. Mateus 28, versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Versículo 18, Convocante compartilhou conosco aqui, diz o seguinte: então, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse último monte, irmãos, foi onde o Senhor deu a comissão para os discípulos. Veja, o Senhor não comissionou os discípulos na esfera terrena. Ele comissionou os discípulos no alto monte, na esfera celestial. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós ainda não praticamos. Posso orar por você? Sabe por quê ainda não ganhamos o encargo de gerar pessoas para o SEAP? Ainda não vemos a comportagem dinâmica como uma ferramenta que vai trazer o Senhor de volta? Ainda não nos envolvemos com o Ministério de Mulheres? Ainda não nos envolvemos com o Avança Jovem? Não nos envolvemos ainda com homens de oração? Porque estamos na esfera terrena. E a comissão se recebe na esfera celestial. Não é na nossa mente humana
presa nas coisas dessa terra, que nós vamos receber um comissionamento de Deus. Por que eu tenho temor, às vezes, de orar pelas pessoas? Eu não recebi essa comissão. Talvez o medo me prende. O medo é dessa terra. A vergonha é dessa terra. Irmãos, a simplicidade e a obediência. A palavra profética é que faz a obra de Deus. Não é capacidade humana. O Senhor não precisa de gênios. O Senhor não está atrás de homens extremamente capazes. Não, o Senhor está atrás de homens simples e obedientes à sua palavra. Quem faz a obra, irmãos, é a palavra de Deus. Então veja, subir ao monte para ouvir o que o Senhor está falando e entender o que o Senhor está falando. Subir ao monte para ver o Senhor na sua glória e subir ao monte para receber a comissão do Senhor. E olha só, essa comissão, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu sou o dono de tudo isso. Eu tenho autoridade sobre toda a terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é buscar materiais. O Senhor nos comissiona, irmãos, para buscar materiais. Quem são os materiais? Quem são? As pessoas. Deus é o único que vai produzir uma edificação com pessoas. Irmãos, pessoas das piores espécies, não é? Ou você é bonzinho? Então, não é só buscar materiais. No 20 ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é edificação. É uma comissão completa para salvar as pessoas que estão lá fora, trazer elas para a vida da igreja e na vida da igreja ensinar elas a viver a vida da igreja, a servir ao Senhor, incluir elas nesse serviço, para que elas também comecem a buscar mais materiais. E assim ocorrerá a edificação da igreja. E assim, irmãos, nosso Senhor voltará. Louvado seja o Senhor. E por que é importante, irmão, subir ao monte para receber essa palavra? Essa conferência que nós tivemos aqui no final de semana, se nós recebemos, irmãos, essa palavra simplesmente na nossa mente, o Senhor pouco poderá fazer. Mas se nós pegarmos essa palavra e diante do Senhor, falar: Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu quero estar inserido nisso que os irmãos falaram. Por que é importante receber essa palavra numa esfera adequada? Em Mateus capítulo 15, fala aqui que os escribas, pergunta para o Senhor, por que o discípulo deles transgride a tradição dos anciãos, porque comem sem lavar as mãos? Aí o Senhor fala para ele, por que vós transgrediu o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 4, porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. É isso que os anciãos falavam. E olha o que o Senhor falou para eles: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, a nossa tradição invalida a palavra profética. Sabe por que regiões avançam? Porque igrejas prosperam? Porque são simples em receber e obedecer a palavra profética. São simples. Quando o apóstolo fala, quando a palavra é falada, irmãos, as igrejas agarram essa palavra e simplesmente praticam na simplicidade. Mas muitas vezes nossa tradição não sempre foi assim. Por que agora tem que ser assim? Por que agora isso? Por que não de outra maneira? Tradição. E isso anula
a palavra de Deus. Está vendo, irmãos? Receber a riqueza de palavra que nós recebemos aqui, e conferência, alimento diário, IVPT, tanta palavra que nós temos recebido, mas se não for numa esfera adequada, nós não vamos conseguir, irmãos, produzir muita coisa para o Senhor. Para que essa edificação aconteça, nós precisamos saber algumas coisas. Em Mateus 16, os irmãos já falaram bastante sobre essa porção. O Senhor pergunta para os discípulos, não é? Quem diz o povo que ele é? Aí eles falam, alguns profetas. Mas no 15 ele pergunta, mas vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí o pai então revela para Pedro, não é? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nos mostra quem o Senhor é. Essa revelação é importante. O Cavalcante compartilhou conosco hoje. Precisamos saber quem o Senhor é. Aí no versículo 18, o Senhor fala para Pedro agora. Também eu te digo que tu és Pedro. Primeiro, irmãos, temos que saber quem o Senhor é. Segundo, eu tenho que saber quem eu sou. Quem você é? Quem você é? Você é uma pedra para edificação. O que significa Pedro? Não é uma pedra? Irmãos, talvez todos nós saibamos quem o Senhor é. Já conhecemos muito sobre o Senhor. Já ouvimos muito sobre o Senhor. Mas é a hora de nós conhecermos quem nós somos. E aqui o Senhor mostra que nós somos uma pedra para edificação. Se eu e você ganharmos essa visão, irmãos, nós vamos nos envolver. Por quê? Porque se eu tenho a visão de que eu sou um material para edificação, primeiro, eu vou querer estar junto dos irmãos. Por quê? Porque você pode até ser a barra de ferro dessa edificação, que talvez seja a parte mais forte. Mas você sozinho é só uma barra de ferro. Forte em si mesmo. Mas se você junta com aquele cimento ali, se você se mistura com aquela areia ali, se você se mistura com aquela brita lá, irmãos, aí juntos, na vida da igreja, servindo ao Senhor, colocando nosso talento à disposição, nos apresentando para servir, quando junta todos esses materiais, brita, areia, cimento, ferro, produz uma coluna. Não é? Você é um material para edificação que ainda está no canteiro de obras ou já foi inserido nesse contexto de misturar e produzir uma coluna? Essa é uma pergunta, irmãos, que não se responde falando, mas com o nosso viver. Se você está envolvido com os serviços da igreja, está envolvido com as ferramentas, e agora trouxemos mais SEAP para vocês. Irmão Pedro deu uma ilustração, ele é engenheiro, ele fala muito bem sobre isso, mas ele trouxe uma ilustração de como produz me ajuda aí, Domício. Concreto armado. Né? Prepara um recipiente aqui, pode ser um caixote, alguma coisa, que é uma forma, né? Uma forma bem amarrada, não é? E aí mistura, né, esses materiais, pedra, areia, brita, cimento, e adiciona nessa forma, não é? Joga ali, não é? E aí ele fala que quando joga todos esses materiais, por eles terem moléculas e partículas diferentes, começa um processo químico que gera muito calor. Sabe, irmãos, a vida da igreja é essa forma, bem ajustada. E nós somos esses materiais, estamos servindo juntos. E quando começamos a servir juntos, a coisa começa a esquentar, não é? Não é assim? Você começa a esquentar a cabeça com os irmãos. Ou aqui ninguém esquenta a cabeça com os irmãos? Tem uns materiais que não reagem tão rápido como você, não é?
Você às vezes é rapidinho. Aí tem uns mais lentos. Ou opiniões diferentes. Fogo, esquentando. Irmão, se você está passando por essa experiência, fique feliz. Você está sendo edificado. E aí ele falou que nesse processo, né, de edificação, o mestre de obra vem lá, o engenheiro, e joga um pouco de água. Vai jogando um pouquinho de água para curar. E essa água, irmãos, é o Senhor trazendo alívio para nós. Não é assim? Nós estamos, está muito bem, daqui a pouco, calor. Aí o Senhor joga uma aguinha, refrescou um pouquinho, daqui a pouco, calor. Aí você quer fugir dessa edificação, mas não tem como, porque você está dentro de uma caixa amarrado, que é a igreja. E aí, irmãos, ele falou que ao longo de 28 dias, mais ou menos, já está praticamente pronto, já está firme para suportar qualquer peso. Resistência chegou a 100%. 28 dias. E ele falou assim, eu creio que nós já estamos no 25º dia. Aleluia! Estamos chegando na parte final da edificação. Você vai querer pular agora dessa forma? Quem que quer pular da forma? Não, irmãos, vamos trazer mais materiais para essa forma. Amém? Vamos trazer mais materiais. Por que ainda não concluiu? Porque falta material. Falta cimento, falta brita, falta areia. Falta pessoas. Então, conhecer quem o Senhor é importante? É. Mas mais importante é saber quem nós somos. E aí ele continua aqui, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, irmãos, versículo 16, mostra quem o Senhor é. Na parte A do versículo 18, mostra quem nós somos. E na parte B do versículo 18, mostra o que o Senhor quer. E o que Ele quer? O que Ele quer? Edificar a sua igreja. Não é? Essas três coisas nós precisamos saber. Quem o Senhor é, quem eu sou e o que Ele quer. Ele quer edificar a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sempre lemos esse versículo na defensiva, ou não? Sempre lemos com a perspectiva de que o inferno está tentando entrar na igreja e nós precisamos edificar a igreja para o inferno não prevalecer contra ela, não é isso? Mas, irmãos, mudou. Mudou. Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, significa o seguinte: agora é a igreja que está indo nas portas do inferno para resgatar as pessoas, por meio da comportagem dinâmica, por meio do posso orar por você, por meio da rede de cuidado, e as portas do inferno não vai prevalecer contra essa comissão. Agora é as portas do inferno que está recuada, não é a igreja. Chega, irmãos, de vivermos recuados, com medo do mundo entrar na igreja. Não, agora é a igreja que invade o mundo. Porque o pecador está lá. Se nós ficarmos aqui recuados, com medo do mundo, vamos ficar só nós. Não, virar a chave. Receber essa palavra no monte. Agora é a igreja que vai até as portas do inferno e resgata as pessoas. Eu quero aqui aproveitar. Samuel, vem aqui. Traz o microfone aqui para mim. Quero que ele compartilhe com a gente aqui 2 ou 3 experiências que ele teve na comportagem já, para nos encorajar. Vê o microfone, por favor. Encorajar com a experiência da igreja sair e pregar o evangelho. Amém. Uma experiência muito grande, a mais recente foi que eu abordei uma senhora e ela me falou que o filho dela tinha muitos problemas às noites. Ele nunca conseguia dormir. Ela tinha levado ele para várias igrejas e ele ainda assim não conseguia dormir.
até que outra corportora em Manaus, né, eu orei por ela adquiriu aquele kit Luva Lulu. Aí outra corportora em Manaus orou por ela e na hora ela me ligou. Falou: Samuel, essa mulher aqui quer falar contigo. Aí eu, sem saber quem é, tanta gente por dia, aí eu comecei a conversar com ela. Aí ela disse: Samuel, eu sei que você não é ninguém, mas eu creio no poder de Deus que vocês têm. Porque desde o dia que eu comprei aquele kit, Amém. eu dou o kit para meu filho e ele se acalma. Amém. Sempre que ele tem um pesadelo, eu começo a ler esse livro e ele se acalma. Amém. E no outro dia ele é diferente. Na escola ele agora é comportado, agora ele obedece quando eu falo, e quando tudo está saindo de controle, novamente eu dou o livro. Irmãos, nessa experiência, eu vejo que todos os materiais que nós temos é tudo que Deus nos deu para, com um coração simples, sairmos para as ruas. Amém. Irmãos, às vezes a gente pode estar desanimado, achar que não é para nós, mas tem pessoas lá fora esperando por você. Amém? Amém. E outra experiência eu anotei várias aqui, né? São duas. Foi sobre a palavra profética. Uma vez a gente estava lá em São Paulo, aí o irmão Pedro disse assim: sempre que nós terminamos de orar por alguém, a gente fala para essa pessoa, repita comigo, ó Senhor Jesus. Mas desta vez, neste semestre, vamos falar para ela, repita comigo, Jesus é o Senhor. Porque quando nós falamos isso, o governo do Senhor Jesus é estabelecido na casa dela, no coração e na mente dela. E aí eu saí para a corportagem, ninguém aceitava oração, os kits não saíam, eu estava começando a me frustrar, começando a ter aquele pensamento da carne, do plano terreno, isso aqui já não é para mim, eu acho que eu vou parar, amanhã outro dia, eu vou falar para o irmão que eu não estou fluindo. Só que na hora eu lembrei disso, eu vou mudar a oração. Então no final, eu vou falar o que o Pedro falou, o que o Espírito falou por meio da palavra profética no domingo. Vou falar isso para as pessoas. A primeira pessoa que eu oro, eu falo para ela. A primeira que parou, depois de 20. Falo para ela, repita comigo, Jesus é o Senhor. Aí ela repetiu. Aí eu apresento o kit e ela disse assim, moço, mas esse cartão aqui, para eu comprar esses 2 kits, está bloqueado. Não tem como passar, eu queria muito kit. Aí eu falo para ela, se você tiver fé e eu tiver fé, esse cartão vai desbloquear e você vai edificar sua casa por meio desses kits. Aí a gente passou no cartão, eu comecei a tremer, né? E quando a maquininha tocou, transação aprovada. Amém. Irmãos, ele e eu ficamos nos olhando, eu acho que uns 10 segundos. Eu falei, irmã, não fui eu, foi a palavra profética. Amém. Aí ela ficou desesperada, sim, me dê esses livros. Eu tenho muitos dias tentando desbloquear esse cartão, não consigo. Que palavra é essa? Que missão é essa, irmãos? É a palavra profética. Amém. É só sair, Amém. irmos para as ruas, Amém. buscar as pessoas. Amém. Temos tudo para sair. Amém. Você tem o Espírito Amém. e tem a palavra profética. Amém. Amém. Pode falar mais um. Pode falar mais um. Amém. Outra experiência foi de uma mulher que eu abordei, e a gente não perde muito tempo, né? A gente tenta ser dinâmico para abordar o máximo de pessoas possível. Uma mulher me falou, eu peço para você na praça de alimentação do Maraguara Shopping, que você sente aqui. Ela falou, ela contou toda uma história que ela não conseguia engravidar, ela quase ia divorciar já do marido, o marido também tinha se cansado de algumas situações, somando isso que não conseguia engravidar. Um ano depois eu encontro ela. Quando eu encontro ela, eu vejo uma mulher grávida, mas eu não lembro mais quem é. Aí eu sento na mesa, no mesmo lugar, oro por ela. Aí ela fica me olhando assim quando eu estou apresentando os kits. Aí eu falo, a minha irmã. Tipo, ela está me olhando. Ela me diz, você não lembra de mim? Eu falo, irmã, se você me contar tudo, sim. Aí ela começou a contar. Eu te conversei, falei para você, eu não consegui engravidar. E hoje eu estou grávida há 7 meses. Ó Senhor Jesus. Ela falou para mim, desde aquele dia, eu peguei naquele livro, eu li ele já 3 vezes. Ela falou. Amém. Eu li 3 vezes e eu não sei se foi a leitura que me fez engravidar, mas eu sei que foi alguma coisa que essa missão tem e ela é de Deus. Amém. Aí ela falou, hoje em dia meu marido e eu estamos felizes, ele está lá acima comprando umas coisas para o bebê, a gente acaba de sair do médico muito alegre e eu quero comprar mais 3 kits porque eu quero que outras pessoas também experimentem isso. Amém. Irmãos, e naquele dia, mais uma vez, eu
eu estava um pouco cansado já, um pouco desencorajado. Quando eu vi isso, eu falei, não tem como parar. Falei, tem que continuar. Amém. E continuamos. Amém. Irmãos, e as pessoas, elas passam a ser parte também do Posso Orar por Você. Amém. Eu encorajei ele a orar por outra pessoa, semear o livro e dar continuidade Amém. ao plano do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, quando a gente ouve a experiência, a gente se encoraja, sim ou não? Mas que tal nós termos essas experiências? Não é? Claro, eles estão na rua todos os dias. Mas quantas pessoas nós podemos ajudar a mudar a vida delas? Restaurar casamentos. Pessoas que pensavam em suicidar, hoje estão servindo ao Senhor. Irmãos, essa obra é de Deus. Essa palavra que nós temos recebido é uma palavra que tem destravado todas as portas para que o Evangelho possa entrar. Louvado seja o Senhor. Continuando aqui, ainda no capítulo 16, o Senhor então, depois que ele fala isso, ele, irmãos, no versículo 21 diz o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. O Senhor começa a mostrar, irmãos, o que precisaria acontecer para que ele pudesse gerar a igreja, para que ele pudesse liberar o Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e para que ele pudesse partir para o Pai. Ele começa a mostrar o que era necessário para a sua primeira partida. E, irmãos, hoje, da mesma forma, o Senhor está nos mostrando o que é necessário fazermos para ele voltar. Da mesma forma que aqui ele começou a mostrar para os discípulos o que iria acontecer até ele partir, irmão, o Senhor está mostrando para nós o que deve acontecer para ele voltar. E eu e você estamos inseridos nessa história. Temos recebido um chamamento para fazer parte daqueles que ficarão no memorial da volta do Senhor. Quando você lê a Bíblia, você não se encoraja com esses homens que cooperaram com o Senhor ainda em vida, na sua primeira vinda? Saiba, irmãos, nós temos a oportunidade de escrever nosso nome na história da volta do Senhor. Só que olha só, versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, sim das dos homens. Veja, no versículo 18, Pedro era uma pedra para edificação, mas no versículo 26, ele é uma pedra de tropeço. E como, irmãos, saber se eu sou uma pedra de edificação ou uma pedra de tropeço? Pedra de edificação está envolvido com a edificação. Está envolvido com a igreja, com as ferramentas, com a expansão. Pedra de tropeço. Recebe a palavra, mas fica cogitando na mente. Não, isso de modo algum é assim. Esses irmãos estão falando aí, mas acho que isso é para eles. Não, irmãos, é para nós. É para nós. O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando você, está chamando a mim. E veja, irmãos, aqui, quando o Senhor perguntou para os discípulos: quem dizeis o povo que eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando o Senhor perguntou:
em Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Ninguém respondeu. E veja, lá em Mateus 16, quando Pedro respondeu, o Senhor falou: bem-aventurado és. Ou seja, você é muito feliz por ter essa revelação. E aqui no versículo 46 diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A felicidade não está só em conhecer o Senhor, mas em alimentar os conservos. A primeira pergunta de quem é o Senhor, talvez todos nós aqui sabemos. Podemos falar quem é o Senhor. Podemos até dar estudos, palavras maravilhosas de quem é Jesus. Mas aqui, irmãos, quando o Senhor perguntou de quem é o servo fiel e prudente que está alimentando os conservos, ninguém respondeu. Por quê, irmãos? Porque não é uma questão de você falar como Mateus 16, mas é uma questão de viver, de alimentar os conservos, alimentar os irmãos, se envolver. Homens de oração, né? O Senhor tem falado para nós de homens de oração. Eu criei aqui meu grupo já. A partir de semana que vem vou ter a primeira reunião. Vou começar com 3 amigos advogados. Quarta-feira, começar a primeira reunião. Natal está praticando já. Todos nós podemos praticar. Você pega o seu celular, pode ser chamada de WhatsApp mesmo, ou Zoom, marca um horário, chama alguns amigos seus, convida eles para ler um livro, e nessa chamada de vídeo, você lê um livro com eles, ou para eles, e compartilha um pouquinho ali, rápido, meia hora, 40 minutos, 1 hora, no máximo. Pronto. Daqui a pouco você vai aumentando a sua rede de cuidados. E não é irmãos da vida da igreja, mas pode ser contatos, amigos daqui, do Amazonas, do Rio de Janeiro, São Paulo. É possível ou não é possível praticar, irmãos? O SEAP, o Senhor restaurou, irmão, o SEAP na Amazônia, no melhor momento que nós estamos vivendo na vida da igreja. Com essa palavra intensa, todos os dias esses guerreiros estão na rua. O Júlio, filho do Paulo, com a Caroline, estão lá, saiu do Raimundão, foram para o SEAP. Irmãos, que experiência tremenda que eles estão tendo. Eles chegam, ele falou assim para mim: irmãos, é cansativo, mas eu estou muito feliz. Porque realmente o ritmo do SEAP é um pouco puxado. Mas ele fala assim, irmãos, ele falou assim para mim: irmão, sabe o que me faz chorar toda noite? É ver as pessoas recusando a oração. Toda noite quando eu vou orar, eu choro por aquelas pessoas que não receberam oração. Olha que coração dele. Estava aqui. Esse é um exército que Deus está montando. Irmãos, vamos trabalhar para produzir mais seapistas, para aumentar o nosso exército nessa região. Isso é benefício para nós, para as igrejas. Eu vou terminar. O Cavalcante leu hoje, né? Sobre os trabalhadores da última hora. E tinha alguns desocupados, não é? E o Senhor chamou os desocupados para a sua vinha. Mas aí eu não vou falar dessa porção, eu quero ler Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Amém. 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do
diabo. Nós sabemos, irmãos, que a igreja tem os seus aspectos. E um dos aspectos da igreja é o aspecto de guerreiro. Nunca, irmãos, na história da igreja, a igreja viveu um momento como vive hoje, onde ela vestiu essa armadura e está saindo para as ruas. Nós estamos na fase da igreja como um guerreiro. A igreja é uma noiva? É. Mas hoje ela é mais guerreiro do que noiva. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui fala que essa guerreira, ou esses soldados de Cristo, que somos nós aqui, ele se cinge ou se veste com a verdade. Que verdade é essa? Em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 35, tem a mesma palavra, em grego aqui cingido. 12, 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Cingido aqui no grego é equipados com o conhecimento da verdade. Nós precisamos estar equipados com essa palavra que o Senhor está falando para nós. Irmãos, ao nos equipar com essa palavra, as nossas candeias vão estar sempre acesas. Ou seja, o nosso espírito vai estar sempre vivo, sempre aceso. E aí, nós vamos para 2 Pedro 1,19, quando eu falo das candeias acesas. 2 Pedro 1,19, é um versículo que nós temos desfrutado muito nos últimos tempos. Acho que é isso, né? É isso mesmo, 1,19, né? Amém. Diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Essa é a verdade que nós temos que estar equipados. Cingir com a verdade é se equipar com a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Atendê-la aqui é se apegar, dedicar. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então, esteja cingido o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Como isso é possível? Por meio da palavra profética. Se eu e você seguimos a palavra profética, essa palavra, irmão, nos equipa com a verdade. E não somente isso, mantém nossa candeia acesa. Nosso espírito aceso, não é? As virgens prudentes, não é? Quando o Senhor chegou, não estava com as vasilhas cheias de azeite? São virgens que se equiparam com a verdade. E aí, voltando, irmãos, para Efésios 6. Efésios 6. Vamos ler o 14 novamente. Não, vamos ler o 13 primeiro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Agora já sabemos. Cingir com a verdade é me equipar com a verdade. Irmãos, o que é essa armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? É a palavra. Mas não é qualquer palavra. É a palavra profética. É ela que nos guarda, irmãos. Guarda o nosso casamento. Guarda os nossos filhos. Nossos jovens. A igreja. É ela que nos reveste. E aí, uma vez
guardá-los protegidos? Vamos ficar aqui reclusos? Porque agora eu tenho a couraça, eu tenho a armadura, eu estou guardado, vou ficar aqui? Não. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa palavra nos equipa, mas não é para nós ficarmos admirando a armadura. É para sair, pregar o evangelho, cuidar das pessoas. Aqui fala calçai os pés com a preparação. Essa palavra preparação é prontidão, disposição. E por que calçar os pés? Seus pés servem para quê? Para sustentar primeiro, não é? Se você tira os pés, você cai, não cai? Então, irmãos, é a palavra profética que sustenta você. É a palavra profética que sustenta a sua família. Que sustenta o seu casamento. Sabe o que restaura casamento? É o casal se envolver com a palavra profética e servir na igreja. Não tem terapia, não tem, sei lá o que mais, autoajuda. Tem a Bíblia que mostra que é o serviço, envolvimento com a igreja, a disposição que nos mantém em pé, nos sustenta. E os pés também é usado para nos locomover, para avançar, não é? Então, essa palavra, primeiro, ela protege você e a sua família. Segundo, ela sustenta você. E terceiro, ela impulsiona você para sair e pregar o evangelho. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é edificar a igreja. Amém? Espero que os irmãos tenham sido comissionados nesses 2 dias, essas palavras que nós ouvimos, e nós queremos deixar isso para os irmãos. Vamos nos envolver com as ferramentas, com a igreja, com cuidar dos irmãos, dos jovens, CEAP, comportagem dinâmica, Ministério de Mulheres, Avança Jovens, Homens de Oração. Jesus é o Senhor! Que o Senhor nos abençoe. Amém.